Boa noite, gente. Estamos iniciando aí, eu e Sávio, essa live sobre a vampira, a Rogue, da Marvel Comics. Esperar ele entrar para chamá-lo. Nós invertemos porque o Instagram está comprometendo, às vezes não salva no IGTV a nossa live, quando ele pede por lá. Então eu nunca tive problema, né? Vamos ver se continua. Alex Jesus entrou aí. Chamei você, sabe? Quer dizer, aceitei seu chamado. Chegou para ti? Arley chegou aí também. Silene. Eu vou lhe convidar, Sávio. Estou lhe chamando aí. Agora foi. Chegou! Eu não sei o que foi que o Instagram fez de maluquice, que ele jogou no meu outro Instagram, no Sávio.Royce, em vez do Sávio underline Royce. Mas deu tudo certo, já voltei ao normal aqui, Pronto, estamos aqui. E aí eu né? tava. Vamos falar sobre a vampira, né? Eu estava comentando até isso, Carlos. Antes de você chegar, eu estava falando, eu tinha aberto a live no meu Instagram, né? E que eu estava dizendo que geralmente a gente tem um plano que a gente está seguindo do que a gente vai fazer de lives, só que às vezes a voz do povo e a voz de Deus diz para a gente fazer outra coisa, o pessoal pede um tema e a gente acaba atendendo mais o que as pessoas pedem, né? E que, na verdade, a ordem das coisas também é muito importante de a gente ter a diversidade, né? E aí, quando a Sim, gente tinha sim. pensado de Lúcifer, que provavelmente é o nosso próximo, né? Se o Lu A sugestão é o próximo, acho que o Lu vai ser o próximo. é. E aí a gente pensou, por que não trazer mais uma moça dos quadrinhos, mais uma menina, mais uma mulher dos quadrinhos, que é a vampira, né? Que acho que é o que muita gente tem. Quando eu coloquei a chamada, muita gente veio no inbox dizer, nossa, é a minha predileta dos X-Men. Então as pessoas já têm, né, a personagem feminina como uma das mais emblemáticas. E não é uma personagem nem antiga, né? Da década de 90, né? 80, na verdade, É, ela é de 81. 81, né? A primeira aparição dela foi 81. É. É uma personagem de agosto de 81. Acho que ela nasceu dia 13 de agosto de 81, alguma coisinha assim, né? Mas já tem 39 anos. Já não é tão E, mocinha assim. e eu Né? posso começar com uma coisa, uma curiosidade? Eu vou começar com a curiosidade e você Claro. encaminha para. Tem uma coisa interessante. Ela foi adotada por um casal de mulheres, né? Sim, é. É. Né? Que é Foi adotada por um. Pronto, aí você continua. Ela foi adotada por um né? casal de mulheres que são. Né? Que são a Mística e a outra, meu Deus, como é o nome da outra? Eu me esqueci o nome da outra agora. É, digo já já. Ai, meu Deus, foi a Sina, Mística. Sina, Sina, Ah, sim, Sina, sim. É, Sina. e aí e é engraçado porque, na verdade, ela faz parte de uma organização de vilões, né, nos quadrinhos, nos primeiros quadrinhos. Na verdade, Carla, quando eu pensei, eu fiz, que a gente vai montar para não sei o quê. Uma das coisas que eu pensei em mudar um pouquinho, e acho que é o que eu vou começar a falar, é uma coisa que mexe muito com as pessoas que são fãs da personagem, ou são fãs dos X-Men, que é a ideia que as pessoas têm dos X-Men pela animação, né? A animação que saiu ali Sim. nos anos 90. Se eu não me engano, foi 90 e pouco, X-Men 93, 94. Evolution. Não, foi até X-Men anterior. Evolution. É antes dessa? Eu não conheço essa então. É antes dessa. Esqueci o nome da série. Adventures, X-Men Adventures, alguma coisa assim. Que saiu na década de 90, 93, 95, antes do X-Men Evolution. O Evolution é de 98, eu acho, 99, uma coisa assim, né? Então as pessoas tinham
a maioria das pessoas aprendeu o que era X-Men com essas animações. A gente pode até ser fã de quadrinho e dizer, não, quando eu comecei, eu li os quadrinhos e tal. Mas a gente sabe que as pessoas chegaram até os personagens pela aquela animação que passava na TV aberta, pela manhã e tal, né? No final da manhã. E muita gente saía do colégio, chegava a pegar a última animação, que era justamente ela, né? Dos X-Men. Exato. Era o último desenho que passava. Se Então não me muita engano, gente. era no SBT. Oi? Se não me engano, era no SBT, não é isso? Ou passava na Globo também? Eu Acho que passou primeiro no SBT, SBT. depois na Globo, né? Depois passou para Globo. Então, para mim foi um marco, porque assim, até então eu chamava de X-Men. Né? Eu ia Muita comprar gente. ia comprar a revista do X-Men. E aí, quando o desenho começou a sair, e aí a abertura do desenho mostrava assim, X-Men. Eu dizia, X. E sabe, foi a primeira vez que, para muita gente, para mim também, que a gente se deu conta de que aquilo ali se chamava X-Men, não X-Men. Né? Uma Primeiras aulas mudança. do... É, né? E aí acabou sendo uma mudança significativa. Essa série dos X-Men, essa animação já começou com o que seria a mitologia dos X-Men depois da década de 80. Né? Porque até então aqueles outros X-Men que a gente conhecia, Fera, Homem de Gelo, Jean Grey, olha o Harley falando aí, na Globo era o último desenho do programa da Xuxa, tá vendo? Eu me lembro que era Pronto. o último que acontecia, que dava tempo de chegar do colégio correndo, né, trocar de roupa, ou às vezes nem trocar de roupa, e assistir o desenho antes de almoçar. Então, essa franquia de animação, acho que a personagem que mais chamou. Tempestade chamou a atenção de muita gente, o Fera chamou a atenção de muita gente. O desenho era muito, muito inteligente, né? Ele conseguiu fazer. O primeiro que O chamou a atenção é o das Wolverine, garras. não é? Tem que puxar a brasa com a minha sardinha. Claro. Né? E uma das coisas legais desse desenho animado, dos X-Men, é que era um desenho contínuo. Então, quando você assistia um episódio, o episódio 2 era a continuação, o 3 era a continuação do 2, o 4, ou seja, era uma novela. Acho que foi a primeira experiência quase de novela que a gente teve com a animação de super-herói, né? Muito antes até do que a turma teve de fã de Dragon Ball e companhia, né? Acho que a Coqueluche foram esses X-Men, né? Ó, Rainhas Trágicas dizendo que era Team Jean, né? O time da Jean Grey, né? Junto com o time do Wolverine. Caminham junto. Olha o Aldão aí, a Alda Oliveira Pinto, né? Falando, boa noite, Carlos. A Tia estava ali assistindo ontem no iate e fez comentários lindos também. Foi, né? A gente já estava ontem no Instituto Anísio Teixeira. Vai ficar gravada aquela live, né? Gravada, tá no YouTube, tá gravadíssima lá. Ah, que maravilha. Mas hoje falemos da vampira. Quando a gente pensou o tema, Carlos, uma das primeiras coisas que eu falei, que eu mandei para você de mensagem e deu certo, foi o título, né? Olhe, mas não toque. Olhe, mas não toque. Vampira é uma precursora desse, né, da cultura do respeite. Fique aí. Se não respeitar ela... Principalmente por causa do pega, superpoder, né? É uma personagem, como eu estava falando, de agosto de 81, né? Ela não saiu nos quadrinhos dos X-Men. A primeira revista mesmo que a Vampira saiu foi na revista dos Vingadores. Ela era uma vilã, né? Na verdade, a Mística e outros mutantes da chamada Irmandade de Mutantes, né? Eles tinham esse grupo de personagens vilanescos e a Vampira fez parte disso. Ainda era na série do Chris Claremont, né? Do Michael Golden, que são aqueles que fizeram a reformulação que inseriu Wolverine, Tempestade e outros personagens aos X-Men, né? E que, numa história que saiu aqui no Brasil com o nome de Trágico Retorno, numa edição de Heróis da TV de 1987, e aí eu me lembro que foi de onde eu conheci antes mesmo da animação. A Irmandade de Mutantes ataca a Ilha Hiker, que é uma prisão para supervilões, e aí a Vampira, junto com a Mística e com outros mutantes, eles enfrentam os Vingadores e conseguem até vencer os Vingadores, né? Uma história que a Mística, ou a Vampira, rouba o poder do Capitão América, depois rouba o poder do Thor,
ela vai absorvendo os poderes e lutando contra esses heróis e eles perdem. O que é muito curioso, né? Porque a gente vê que hoje em dia a gente tem um monte de filmes com esses personagens, mas a gente não consegue, às vezes, se dar conta do potencial que um personagem tem, né? De que a vampira, num filme dos Vingadores, ela estaria absorvendo o poder do Thor, né? E quem sabe até carregando o martelo. Né? E a gente, às É. vezes, não se toca, né? Como essas alegorias são boas. Então, essa personagem não tem uma história de fundo ainda, não se sabe qual é a origem dela. Inclusive, se faz uma coisa muito comum nesse período, quer dizer que o personagem não tem memória do próprio passado. Ele não lembra do passado, o que aconteceu com o Wolverine também. Né? E assim como tinham construído a história do Wolverine, disseram, não, com Mística vamos fazer a mesma coisa, vamos botar uma história, construir esse passado dela ao seguir das narrativas, dos quadrinhos. Né? E acabou sendo a personagem que tinha as características que a gente vai ver, tanto nos quadrinhos, quanto nessas animações, né, dos anos 90. Né? Ela, ela, ela tem super forças, ela voa, essas coisas todas que são da primeira personagem que ela roubou os poderes, que é a Capitã Marvel, a Carol Danvers. Né? Ela rouba os poderes da Carol Danvers, acaba absorvendo essa coisa de poder voar, de ter super força, e que fica preso a ela, né? E que é a marca da personagem. Você vai ter essa personagem em jogos de videogame, na própria animação, com essas habilidades da Capitã Marvel, Carol, né? Carol Danvers. O que é muito curioso, porque ela absorve o poder de todo mundo e perde. Mas o que ela absorve da Carol é tão potente que ela vai durar anos com essa absorção, com esses poderes. E aí tem uma coisa, Carlos, que eu vi uma vez, fãs entre aspas, vamos botar fãs entre aspas, de super-heróis que foram dizer que a Capitã Marvel, nesse universo cinematográfico, estava muito exagerada, de que nos quadrinhos ela não seria essa personagem tão poderosa. E aí acabamos de ter uma prova, em 1988, de 81, de que ela já era poderosa. Não é à toa que Sim. o poder dela que passou para a vampira continuou por longos anos. Né? Então, já é uma prova de que esse discurso de Capitã Marvel tá exagerada no cinema é coisa de machista, né? É, Querendo. e tem um negócio dela ter absorvido esse poder do voo permanentemente, que eu acho que dá muito pano para manga nisso aí, porque ela não absorve só os poderes, mas ela absorve parte das personalidades também, né? O nome dela é bem adequado, né? O nome dela original é Anne Marie, não é isso? É, Ana Marie, né? E ela teve uma infância, ela foi cuidada por uma tia que a tratava muito mal e por conta disso ela foge. É uma história relativamente semelhante à história de Ororo, né? Monroe, porque Ororo também teve uma infância complicada, fugiu de casa. Quer dizer, as mulheres do X-Men, Jean Grey, que a gente não falou ainda, mas certamente teremos sobre ela, Jean Grey também tem uma relação difícil quando descobre os poderes com a família. Essas mulheres todas, e no caso específico de Vampiro, o fato dela absorver, ela não absorve só o poder, ela absorve o outro em integralidades assim que às vezes são atormentadoras para ela, né? Quando você não, o medo dela não é somente de tirar o poder do outro, mas o medo dela é do que vem junto, porque ela também sente os traumas, as dores, as tristezas, ela vê a memória de quem ela suga vem com ela, né? Então isso dá uma discussão, acho que dá uma discussão interessante, e como essa personagem descobre, como a maioria deles, os poderes na adolescência, e o perfil dela é de uma menina jovem, né, ao longo da história dos X-Men, ela é o perfil de uma menina jovem, ela não é madura, ela não adentra no universo dos X-Men madura, uma mulher madura, então ela está perdida, inclusive quando ela vai pedir auxílio por conta disso, né? Porque ela não sabe bem, ela não tem noção ainda dessa. Eu sou uma vilã, entre aspas, eu sou uma heroína, eu posso ajudar, eu posso atrapalhar. O que, de sim. certa maneira, é um outro perfil de personagem dos quadrinhos que mimetiza, de certa maneira, muitas dúvidas de adolescentes e das adolescentes, né? De certa forma, essa história dos superpoderes, qual superpoder eu tenho? Descobrir que o seu superpoder pode ser um grande tormento, que é o caso dela, porque além de sugar os poderes do outro, ela também suga a,
as maldições que o outro carrega em si, eu acho que por si só, já dá uma complexidade à personagem, né? Ter sido criada Sim. pela Mística, que é uma metamorfa, que na verdade é uma outra personagem absolutamente misteriosa também, assim, porque ora ela figura na luta pelos mutantes, numa luta, digamos assim, politicamente engajada e correta, mas ora ela figura na revanche, né? Vocês não me aceitam como eu sou, eu não tenho obrigação de aceitar vocês também, que vocês se lasquem, eu quero um mundo para mim e para os mutantes como nós somos. Então são muitos elementos que a Vampira tem aí, né? Alguém colocou aqui que na animação ela aparecia como irmã do Noturno. Refere-se a essa história dela ter sido criada pela Mística, né? Ou eu estou enganado? Que aí tem essa possível maternidade da Mística, primeiro, que seria de mãe biológica, né, inclusive do Noturno. Olha o Thiago falando que a Mística é maravilhosa. A Mística dá um monte de pano para manga A também, Mística é né? genial, genial. A gente podia fazer Mística também. Acho que a gente vai ficar 2 anos fazendo live Vai. dos heróis. Vamos fazer um acervo com essas discussões. Mas o mais curioso, assim, quando a gente pega a Vampira, ela é uma espécie de reflexo muito comum de uma história, né, uma história mais realizável da adolescência. Quantas meninas passaram por processos de transformação, tormenta, fugir de casa, não se reconhecer, né, dentro daquelas expectativas que são ditas. É muito curioso porque assim, o nome original dela, Rogue, né, não é vampira. Vampira é uma tradução abrasileirada, né? O nome da personagem inicial, Rogue. Rogue é alguém que a tradução mais correta seria alguém, um vagabundo, mas não é um vagabundo no termo que a gente conhece de vagabundagem, mas de alguém que está solto no mundo, né? O errante, é uma pessoa errante, né? E aí acaba Rogue, quer dizer, essa expressão. Só um parênteses, você trazer isso para você continuar. Isso é tão interessante porque Nightcrawler, né, que é o Noturno, né, o Nightcrawler é isso também, né, aquele que vaga à noite, o que fica pelas sombras, né, que seria o irmão, uma personalidade relativamente próxima dela, que o Noturno também tem vergonha de si, tem medo, né, de que as pessoas se aproximem. É só como os nomes deles têm a ver, né, com uma realidade que às vezes a tradução não consegue traduzir, né? A gente é traído pela tradução, né? A tradução nos trai, porque para adequar eles aqui, Noturno, né? Nightcrawler, e adequar Rogue como vampira, fica às vezes mais fácil de entender dentro da nossa cultura, mas ao mesmo tempo perde um pouco do significado que tinha originário. A gente tem que lembrar que esses personagens todos, principalmente essa segunda leva dos X-Men, Wolverine, Tempestade, Colossus, o Noturno e a Vampira, Gambit também, esses são personagens que eles têm um elemento muito significante, que é a ideia de sofrimento com a sua existência. Muito mais do que os personagens da década de 60. Né? E é um sofrimento de uma existência jovial, adolescente, urbana, noturna. Não é à toa que a gente vai ter, justamente nos Estados Unidos, no final dos anos 70 início dos anos 80, essa coisa do jovem na rua, do jovem indo aos bailes, aos encontros, espaços de encontros de outros jovens. Tem a questão do consumo de droga, mas tem a questão da dança também, né? Os clubes, os clubes balls, né? Que vai ter aquela coisa do Vogue, dos encontros de drag, tudo faz parte de um mesmo cenário em que a juventude estadunidense está nas ruas, nos centros urbanos, à noite, e que eles não se reconhecem como iguais dentro da cultura formal. Né? À toa que a gente vai ter movimento punk, movimento grunge, skinheads, quer dizer, todas as configurações que conseguem absorver essa juventude. E aí a vampira é isso, ela é aquela a menina que se perde, que sai de casa, se junta com o movimento político de vilões, né? E no final das contas pede ajuda aos X-Men. Vai ser na edição de julho de 1988, né, que saiu aqui em Super Aventuras Marvel, uma história chamada, eu não sei se o nome da história é esse, mas a capa da história era assim, Vampira, uma X-Men? Uma pergunta, né? E aí é uma capa até muito emblemática, ela correndo dos X-Men, os X-Men soltando raio, meio que perseguindo ela, mas a história é ela pedindo ajuda a Charles Xavier para poder controlar seus poderes, né? E aí ela é vinculada aos X-Men nesse período, né?
Essa história, essa edição é muito legal porque aparece inclusive a Carol Danvers. Ela volta como uma outra heroína, não mais como Miss Marvel. Ela volta com uma heroína chamada Binária para se vingar de Vampira, porque Vampira roubou parte dos poderes dela. E aí é esse momento que os X-Men vão dizer, peraí, ela é uma de nós, né? A gente odeia ela, mas a gente tem familiaridade com ela porque ela é uma mutante. É um sentido de sororidade muito emblemático, porque o conceito de sororidade se encaixa muito bem nisso, né? De que a sororidade não é uma mulher ser amiga da outra ou proteger a outra de qualquer coisa que a outra faça. Ninguém aqui tem que passar pano para Damares. Mas sororidade é entender que Damares faz parte de uma categoria ameaçada por ser mulher, e quando Damares sofrer qualquer agressão machista, nós, de mulheres, temos que reconhecer, né, de que Damares precisa sofrer, precisa ter uma proteção a esse sofrimento. Então, Vampira essa história tem muito disso, apesar de ser uma alegoria, né, com mutantes, né, e super-heróis. Né? Mas é uma personagem que tem... E tem essa coisa da postura dela, né? É uma personagem impositiva, né? Durona, que ela quer posar sempre de que tá bem na situação, tem aquela agressividade. E é engraçado que é uma imposição, quando a gente compara ela com outras personagens, quando compara ela com a Tempestade, por exemplo, né, com a Aurora, que é uma líder de fato, inclusive investida desse lugar, de ser líder dos X-Men em determinado momento, mas a Rogue, né, a Vampira, ela tem uma agressividade, uma impulsividade adolescente, né? Débora colocou agora aí, o instigante é que ela tinha medo de se perder dela mesma. Exatamente esse medo de se perder dela era o medo também de encontrar quem era ela. É um medo muito adolescente. E isso faz da personagem, faz a personagem ter atitudes que são atitudes quase que inconsequentes. Nos filmes, né? Sobretudo o primeiro filme, o X-Men, no primeiro, né, de 2000, quando ela foge, por exemplo, da mansão, né, dos X-Men, que ela vai para lá, é uma adaptação, né, que ela é uma adaptação dessa revista, desse quadrinho que você apontou. Elas levaram, ela foge da casa dos X-Men porque a Mística envenena, né, se transforma no Bob Drake, né, dizendo que ela tinha causado problemas, porque ela, dormindo sem querer, ela fere o Wolverine, não é isso? Se não me engano, ela fere o Wolverine, né? Não, ela é ferida pelo Wolverine, e aí ela suga os poderes dele, e ele fica um tempo meio que num certo coma, né? Porque ela teve que sugar para ela sobreviver, né? Quando ela foge, que ela vai embora, essa impulsividade, esse não se encontrar, fez com que ela gerasse toda a narrativa do filme depois, porque no fundo o que o Magneto queria era que ela tirasse os poderes dele para ampliar, para que ele tornasse todo mundo mutante, né? Aquele momento que Charles Xavier quer ser o grande redentor do mundo em nome dos mutantes. Então isso faz dela também uma chave muito útil, essa indefinição, que é uma indefinição psíquica dela, do lugar que ela ocupa, faz dela também uma arma, digamos assim, muito útil para os interesses daqueles mutantes e humanos ardilosos, Claro. Né, como a Mística, né, como Charles Xavier. Voltando ao universo do filme, no terceiro filme, é ela que vai pedir, ela que vai para a fila da cura. Dos mutantes, é ela que vai para a fila. Aquela atriz, Anna Paquin, que faz... Anna Paquin, né? Ela chega a dizer, quando ficam sabendo da cura mutante, né? Ficam sabendo da cura mutante, ela é uma das primeiras a perguntar, é verdade que podemos nos curar? E aí o Xavier diz, olha, aparentemente é verdade. E aí tem uma fala maravilhosa da Tempestade, que apesar de ser uma personagem que está muito... Lembrar dessa frase agora, fale aí. Ela diz, não, professor, não podem nos curar, né? Quer saber por quê? Porque não tem nada para curar, né? Não há nada de errado com você, não há nada de errado com nenhum de nós, na verdade. Isso é maravilhoso. Né? É uma antecipação dessa Estamos frase. falando de mutantes, estamos falando de personagens fictícios, mas é a mesma lógica
tanto para o racialismo no século XIX, que alguém diria, temos que salvar a sociedade da cor preta, do negro, né? E aí a miscigenação seria essa espécie de cura negra, né? E aí nós temos... A expressão usada popularmente era limpar o sangue. Limpar o sangue, né? É limpar o sangue. E vamos ter isso depois com o movimento LGBTQI+, né? A ideia de que há uma cura gay, né? E essa cura pode ser administrada para livrar essas pessoas. Agora, o curioso é sempre livrar essas pessoas de um sofrimento causado não pelo poder da pessoa, mas do preconceito da sociedade. Então, os X-Men, eles sofrem muito mais pelo preconceito que a sociedade tem do que pelos seus próprios poderes. Porque se a sociedade abarcasse a todos eles, esses poderes seriam muito mais fáceis de se administrar, né? E aí a gente sabe que parte desse drama ficcional é isso. O Tiago falou na estante ali, olha que as meninas, Tempestade e Vampira, elas carregaram aquela animação nas costas, não foi, Tiago? O Tiago falou isso agora. Eu acho, Tiago, até que tem mais uma que carregou essa animação nas costas, que foi a Jubileu. A Jubileu, inclusive, nos filmes, o papel que a Jubileu faz é o que a Vampira faz no filme. Quer dizer, o papel que a Jubileu faz nos quadrinhos é um papel ocupado pela Vampira nas animações. Na verdade, a Vampira dos filmes, a Anna Paquin, ela faz 3 personagens ali. Ela faz a Vampira, que a gente conhece, né, no mesmo personagem. Ela faz a Jubileu, né? E ela faz a Lince Negra, que é uma personagem que tinha nos quadrinhos dos X-Men anterior a Jubileu, que era a espécie de hobby do Wolverine. O Wolverine não tinha Jubileu de hobby, era a Lince Negra. Depois entra a Vampira faz esse papel com o Wolverine, né? Quando tem ali aquela saga Massacre de Mutantes, tem uma outra que eu não me lembro agora. Ai, meu Deus, foi X-Men 44, foi em 1992. Tem uma edição que Wolverine e a Vampira vão parar em Genosha. Genosha é um país em que os mutantes lá são subalternizados e tratados como escravos, ou seja, o trabalho mal remunerado é do mutante. Os mutantes trabalham em minas de carvão, o mutante trabalha como empregado doméstico. É curioso porque Genosha é uma metáfora do apartheid na África do Sul, né? E aí é logo Wolverine e Vampira que vão parar nesse lugar, e são os personagens que têm essa questão do trauma e da sensibilidade, né? De não poder exercer a sua vivência, principalmente num lugar tão violento e perverso, né? Então, Tiago, acho que entraria também a Jubileu e a Lince Negra nessa lista de... Lince Negra não aparece muito na animação, mas a Jubileu aparece e acabou ficando bem famosa também, né? Nas outras mídias. Que atravessa, né, a que atravessa as paredes. Que atravessa. Que funde as moléculas, que foi muito importante no Dias de um Futuro Esquecido, né? Sim. Ela que fazia, ela que controlava para poder se prever o ataque dos sentinelas, né? Tem um outro aspecto da Vampira que é bem interessante, que é bem explorado nos filmes, que é a relação meio edipiana dela com o Wolverine, né? Ela tem uma relação meio edipiana, assim, tanto por ela ter absorvido um pouco ele e ter ficado um pouco com me lembro que a personagem que faz a Jean Grey, a atriz que faz a personagem Jean Grey no filme, né? Ela tem um momento que diz a Vampira que ela ficou com os traços mais charmosos do Wolverine nela. Porque ela sempre fica com alguma coisa, né? Daquele que suga. E isso é tão interessante, extrapolando agora do universo dos quadrinhos e do universo da metáfora para o universo mais sociológico, que é o seguinte: o Norbert Elias, ele tem um conceito que é fenômenos reticulares, ou reticularidade, né? Que tem uma relação com o outro conceito dele, que é o conceito de interdependências, de que Norbert Elias não trabalha com a ideia de sociedade como um todo, como muitos outros autores, né? Mas ele tem um conceito muito interessante, que é o conceito de figuração, ou configuração, como se queira chamar aqui, em português. A figuração, para ele, é a movimentação social, a relação entre estruturas sociais e agentes.
E essa figuração, ela se manifesta nas relações entre as pessoas no que ele chama de fenômenos reticulares, ou seja, Carlos e Sávio estão agora estabelecendo um diálogo, uma relação social, discutindo um tema. Este processo de interação vai gerar, tanto em Carlos quanto em Sávio, uma relação reticular que, em outros momentos, Sávio estará em Carlos e Carlos em Sávio, enquanto componente de pensamento, de interpretação do mundo e de ação social. A Vampira é um pouco isso. A Vampira mimetiza nela os fenômenos reticulares a partir de uma propriedade física, que é a propriedade de incorporação dos poderes. E do mesmo modo que é angustiante para uma personagem como ela, tratando ela como um indivíduo, saber que dentro dela tem tantos, de uma forma quase que com a qual ela não pode lidar direito, porque ela não pode evitar, na vida social também a gente se depara com o fato de que nós somos, enquanto indivíduos, produtos das relações com outras pessoas. E que na nossa fala está a fala de tantas outras. Isso, para finalizar essa viagem sociológica, socioantropológica, leva a gente a entender que a grande mazela e a grande vitória da humanidade, que está mimetizada nos dramas de Vampira, na leitura que eu faço, é o fato de que nós somos produto da ancestralidade voltada para o futuro, mas que tudo que passou por nós e tudo que chegou até a gente nos provoca prazer, conhecimento, capacidade de mudança e de mobilização, mas também nos provoca muita dor. Então, de certa forma, todos nós somos. Todos nós temos um pouco a propriedade da vampira. Né? Dessa habilidade. Na verdade, a antropologia que a gente não quer. Trata com uma raiz da cultura, né? A ideia de cultura é justamente essa, né? Essa coisa de que há uma carga, uma espécie de carga genética, né? Que nós vamos nos apropriando à medida que passamos pelos espaços, né? Se eu e você tivermos uma professora em comum, em algum momento, quando a gente for dar aula daquele tema que aquela professora deu aula, a gente vai acabar absorvendo um pouco daquela professora, até às vezes no modo de dar aquela aula, né? De comentar aquele facinho. Às vezes eu fico ouvindo você, quando você apresenta seu show, suas coisas, e aí eu sei que você faz seus arranjos, você tem sua própria identidade, mas é óbvio que a gente consegue, assim, quando o Carlos está cantando Maria Bethânia ou Caetano Veloso, a gente consegue ver ali, há uns elementos sensíveis de cada um desses cantores na voz do Carlos, né? Sem dúvida. Ainda que o Carlos tenha a própria identidade. Não estou dizendo que o Carlos é uma cópia, não está tentando imitar o Caetano Veloso. Não é imitação. Inclusive, é maravilhoso que às vezes você faz os arranjos que são contrários àquele que a gente está acostumado com esses cantores. Mas mesmo assim, em algum momento tem aquela coisa que você diz assim, Carlos caetaneou a canção agora. Carlos sem dúvida. Né? Sem dúvida. Você foi para um exemplo agora que eu acho fantástico, assim, e que é muito isso. A maioria dos artistas não gosta muito de admitir isso, né? Porque todo mundo quer ser novo, quer ser inovação. A Vampira vem mostrar pra gente... Mas isso não deixa de ser novo, porque mesmo que né, o Caetano do Carlos não é o mesmo do Caetano do Sávio, que o seu Sávio for cantar Caetano. O Wolverine o Wolverine que está lá em Vampira é o Wolverine que é a reticularidade do Wolverine, pegando o conceito que eu trouxe, né, em Vampira. Então, o poder de voar da vampira lá da Capitã Marvel acaba sendo o voar da vampira. Você falou uma coisa, você chegou num lugar tão interessante aí para mim disso, porque isso, inclusive, nas próprias... a própria construção dos personagens dos quadrinhos, você tem um pouco de... Você falou isso aí, né? Que a vampira do filme era 3 personagens em uma, porque acaba... O grande lance que levou a gente a pensar essas discussões, inclusive foi isso, quando a gente começou a conversar, né? São muitos arquétipos que estão envolvidos aí. E os arquétipos são isso. São essas molduras, digamos assim, recheadas de conteúdo e de forma, estruturais, que vão passando de tempos em tempos, de pessoa para pessoa, de grupo social para grupo social. E nesse caso de hoje, dessa moça, que eu tenho uma admiração muito grande por ela, assim,
porque a brincadeira que você fez no cartaz, que você colocou lá, né? Olhe, mas não toque, a impressão que eu tenho da vampira, trazendo ela para uma realidade tangível, é de que eu ia querer tocar, para ter a sensação de como é que é isso, ser sugado por alguém desta forma. Porque quando ela usa isso propositalmente, para se defender, isso também provoca nela muito mal, porque ela sabe que é isso que eu estava falando antes, né? Não vai vir só a luz da pessoa, o poder do vento, de controlar os raios, vão vir também as angústias. Quando a gente fez a do Homem-Aranha, que foi a anterior, aquele ensinamento que está lá, né, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. A vampira sabe disso como ninguém, porque sabe Não, e é curioso que, assim, esse poder dela, essa absorção, é muito adolescente, né? O adolescente está passando por esse processo de construção da própria identidade. É uma identidade de negação à sua origem familiar. Vai negar o pai, vai negar a mãe, vai negar aquelas coisas todas, e ela precisa absorver isso de algum lugar. E como ela não pode absorver isso de uma pessoa específica, ela absorve de culturas, de espaços sociais, de grupos, né? Todo adolescente passa por esse processo de saber de que grupo ele faz parte, quem ele segue, qual estrutura daquela sociedade ele vai absorver, né? Se é uma música, se é um estilo musical, o que é que seja. Então a vampira tem muito disso, ela é esse reflexo bem do adolescente, e a postura dela é uma postura de adolescente, meninas adolescentes, principalmente pós anos 80, né? Inclusive com a questão de relacionamento. Olhe, mas não toque, né? Primeira vez que a vampira resolveu dar um beijo no namorado, ela quase matou o infeliz. Entrou em coma, o rapaz. O rapaz entrou em coma e ela se sentia culpada sexualmente, e é uma culpa sexual, afetiva, né? De quase ter tirado a vida de um indivíduo. É muito curioso porque é justamente nos anos 80, e aí o Olhe, mas não toque também funciona para isso, é nos anos 80 que a gente vai ter a epidemia da AIDS, principalmente no mundo americano, né? América do Norte, Central do Sul. E aí a vampira, ela acaba pousando muito bem feita como essa metáfora da pessoa soropositiva que tem afetividade, mas não pode expressar essa afetividade porque o toque dela é nocivo, pode matar o outro, né? Sim. E aí é muito curioso o quanto que isso está atrelado a um universo de adolescência, a uma impulsividade dos indivíduos e a construção da própria identidade. Então a vampira passou por diversos processos de ela não pode cumprir a sua relação afetiva, e o personagem que ela mais teve isso foi o Gambit, com que ela tem eles aquela casam, relação. Né? Eles chegam a casar, né? Agora, recentemente, saiu agora em 2000 acho que a revista de 2019 saiu agora em 2020, né? O casamento de Gambit e Vampira, até que enfim aconteceu. Quem não tá lembrado do Gambit? Gambit é aquele francês, tipicamente francês, com aquela voz sedutora, aquele perfil assim com as cartas. É quase uma Padilha masculina o Gambit, né? Que ele usa umas cartas de baralho, assim, joga para tudo quanto é lugar. Tinha que ser não podia ser alguém normativo. Que você fez agora é uma Padilha masculina, é o Zé Firmino. Exato. Não, eu acho que no caso eu nem chamaria de Zé Pelintra, porque o Zé Pelintra estaria no lugar mesmo do masculino. Mas ele tem uma coisa. Bom, eu não posso passar sem fazer uma lera, uma piada, né? Claro. Porque todo francês tem um quê de viado, assim, mesmo sem ser. A viadagem é um negócio francês, né? E o Gambit é um personagem francês, né? O personagem é francês. E ele tem um negócio até no filme, no filme do Wolverine, o ator que eles escolheram, e quando ele vai brigar com o Wolverine, nos quadrinhos é muito isso. Eu acho eles nos quadrinhos mais agressivo. No filme eu achei ele mais... Quando ele brigava com o Wolverine no filme, tinha um negócio meio sensual, assim, eu vou ganhar de você, que não sei o quê, entendeu? Aí o Hugh Jackman chegava perto dele e dizia assim, vai agora que ele vai querer beijar o Hugh Jackman. Mas assim, pra casar com a vampira, precisava ser um personagem com errático também. Fora Sim. da curva. Porque o Gambit é fora da curva. Ele é um malandro. Ele é um malandro que andava nas ruas de Paris, assim. A metáfora da carta de baralho é fantástica em relação a isso, né? Então precisava ser alguém desse naipe
fazendo o trocadilho, para poder casar com aquela que roubou os poderes. Fazer duque com ele, exatamente. Tem que ser daquele naipe para fazer um duque com ela. E acaba sendo interessante, tanto nos quadrinhos, na animação, né, e tudo, que esse jogo sedutor do Gambit, de querer se arriscar com a vampira, e aí ela quer se arriscar também com aquele sedutor, mas ao mesmo tempo ela não quer dar trela pro sedutor, né? É um jogo bastante comum nas relações que a gente tem de afetividades, das pessoas que têm essa coisa do, poxa, eu vou ficar com o cara, ele é meio cafajeste, eu sei o que ele quer, mas o que ele quer não vai ser bom nem para mim nem para ele. Quer dizer, essa construção metafórica funciona bem. Acho que talvez por isso a parceria dela com o Wolverine não emplacou, mas o romance dela com o Gambit acabou dando mais certo. Na verdade, ela teve romance até antes. O romance com o Gambit é a partir da década de 96, né, numa revista chamada Fabulosos X-Men. Inclusive saiu aqui no Brasil também com o nome de Fabulosos X-Men. Mas o romance dela anterior não era com Gambit, era com Magneto. Porque Magneto descobriu uma maneira de anular os poderes da vampira. Então, na verdade, ela teve uma afeição, ela se aproximou afetivamente de um homem que conseguiu anular o sofrimento dela. Outra metáfora... Se apaixonou pelo remédio. Pelo remédio, exatamente. Né? Porque o Magneto não vale nada, mas pelo menos era o cara que fazia ela possibilitar o toque. Ela poderia tocar, ela poderia ter uma ideia mais romântica. Tem até uma capa da X-Men número 71, eu acho que é da 71, que é ela e Magneto abraçados, um negócio bem erótico, tal, não sei o quê. Sensual. Ela com uma roupa... porque eles estão num lugar chamado... como é, meu Deus? Naquela terra selvagem. Então ela tá de tanga. Os quadrinhos de vez em quando tem umas coisas que são bem ridículas, né? Então como ela tá na terra selvagem, tem que estar de tanga, né? E o Magneto também de tanga. Então é um negócio extrapolado pelo estereótipo. Mas o romance dela com... Diga. Não, pode falar. Aí o romance dela com o Gambit foi o que ficou marcado, principalmente com a animação. A gente via aquilo acontecer na animação. A animação retroalimentou os quadrinhos que tinham começado com esse romance. Então a gente acabou torcendo por esse namoro o tempo inteiro, né? Esse namoro proibido, do cafajeste com a menina que não podia ser tocada, né? A gente meio que torcia para que esse romance desse certo. E foi agora, né? Em 2019, acho que foi 2019 que saiu o casamento deles dois, né? Recentemente saiu um quadrinho que é Senhor e Senhora X, que é com eles dois em ação, né? Já casados. Ah, que lindo, que maravilha isso. Porque com o Wolverine, tinha uma coisa também com o Wolverine que eu acho que não daria certo, porque foi uma coisa que a gente conversou também na primeira live que a gente fez, que foi sobre ele. Existe um senso ético no Wolverine muito grande, né? Ele tem aquela frase que ele diz que é espetacular, que ele diz assim: eu sou o melhor no que faço, e o que faço não é nada bom. Aquilo que ele diz, que lido de uma forma apressada, você pode dizer, porra, esse cara é um marginal, esse cara é um escroto. Muito pelo contrário, ele está lhe dando um toque. Quer dizer assim, ó, não dá para se aproximar muito de mim, porque as sombras que eu tenho, assim, eu sou o melhor no que eu faço. Ele mata, né? E ele elimina a barreira qualquer barreira com uma destreza, uma capacidade absurda. Então, assim, eu sou o melhor no que faço, mas o que eu faço não é uma coisa bacana para você. E aí se aproximar de uma menina perdida psicologicamente, porque não pode tocar, e fazer com que ela ache que ele seria uma salvaguarda afetiva para isso, isso não condiz com a construção ética de um Wolverine. Precisava ser um jogador mesmo. O Gambit é um jogador. Ele está no mundo... O Gambit no tarô seria a figura do louco, né? Sim. E não é à toa que a figura do louco no tarô tem uma coisa meio de jogo, né? De jogo de corpo e de... O vagabundo, né? De player, no sentido né? meio... Aquela coisa que você não sabe se ele... né? Porque aí é aquela história assim, beleza, você vem roubar meu poder, mas de repente quando você vier, eu não estou nem mais aqui para você. O Jerônimo até falou, os quadrinhos do Wolverine sempre foram mais violentos que o normal.
E aí Sim. o jogo de cintura do Wolverine sempre foi de saber que o mundo dele era tão violento que quanto melhor ele afastasse as pessoas, era melhor para a própria pessoa, não era nem para ele. Exato. Né? Um Mas, autoexílio, né? E esse autoexílio não é à toa. Massa esse comentário que ele fez aí, porque não é à toa que os autoexílios do Wolverine, inclusive o exílio dele da personagem vampira, tem muito a ver com isso, com esse senso dele de um senso ético muito profundo. Assim, eu me exilo, eu preciso sair desse convívio social, porque eu não sei o que é que vai acontecer com a minha presença nesse exílio. Isso aparece um pouco também no Hulk, né? Se sim. eu estiver enganado, mas aparece muito no Hulk. Isso, o Hulk também tem esse. O Banner, né? Ele busca o afastamento em certa medida, para que ele não, para que a presença dele não chamusque o outro. E no É, caso do Hulk, mais do que do Wolverine, uma faísca do Hulk é uma hecatombe atômica. é mais E, difícil de controlar do que o de Wolverine. mas controlar. No caso dela, não é uma hecatombe atômica, é uma hecatombe subatômica, no sentido do a vampira funciona, a sensação que passa é de que aquilo que ela traz com ela é como se fosse um vírus em incubação, né? Que é com qualquer tocando aquele vírus se acho que o autoexílio dele pode ser por conta dele ser imortal e ver seus queridos envelhecendo e morrendo também. Essa Aquela dimensão lógica do Highlander, né? De não se apaixonar isso. porque ele sabe que vai perder as pessoas, né? Não ter entes queridos, não ter filho, porque ele sabe que vai ver todo mundo morrer, né? E Isso tem uma é coisa, muito. e tem uma coisa nesse exílio também de não ver o outro morrer, de se afastar para não ser, para não causar problemas, que é uma coisa do ascetismo, das culturas ascéticas, né? Os monges. Não à toa o Wolverine vai para o Japão buscar a concentração dos samurais, né? A vampira não tem essa, a vampira não A tem esse Vampiro e o caminho. Gambit são dois errantes, são dois Pois é, adolescentes de rua, né? Que curtem a noite nova-iorquina, que curtem a noite do Rio Vermelho. Você não ia ver Wolverine muito no Rio Vermelho, não. Talvez ele estivesse no mercado do peixe. Mas a Wolverine, ou Gambit e Vampira, você ia ver justamente ali no centro do Rio Vermelho, né? de Curtindo, repente correndo de medo. fazendo uma performance ali na frente da igreja, ele com É, as cartas e ela voando, assim, para ganhar um trocado. Acho que a gente veria eles fazendo um lance desses, assim. O que dá um charme danado à personagem vampira, né? Que inclusive sim. ela já nasce com. Ana Luísa aí, a Ana Luísa Rabelo falando dos clubbers. A Ana Pronto, Luísa é uma clubber mesmo. É uma pronto. DJ de mão cheia essa daí. Pronto. Então a definição dela é precisa aí. E a Tem o lance do estética dos dois, cabelo. né? Se a gente pega a roupa do Gambit e a Vampira tem uma jaqueta de couro, o cabelo dela tá naquele corte meio mullet, né? Com duas cores, né? O Gambit tem uma calça apertada e um guarda-pó cobrindo o corpo dele. Quer dizer, é essa turma que está mais na moda. É a turma que está. Se a gente for pensar até nessa lógica, né? Gambit e Vampira estão na moda nos anos 80, né? Mas os outros Sim, personagens são mais uniformes militarizados. Você pega o uniforme exato. do Ciclope, tudo é militarizado. E é curioso porque, assim, a Vampira tem essa concepção tão erótica em cima da personagem, e isso foi usado cada vez com mais vigor, que chegou a editora Mitos aqui no Brasil, quando lançou uma minissérie chamada Vampira, que foi inclusive a minissérie que contou a origem dela, o nome dela e tudo, né? A Então Luísa diz essa ela é minissérie estética. essa estética dos 80 que tá voltando, né? Você pega os filmes hoje em dia, o filme da Mulher Maravilha, Guardiões da Galáxia, é tudo anos 80 esses troços. Então, essa editora Mitos, quando lançou a minissérie Vampira, em 1999, a capa da revista tinha assim, Vampira, a mais sex X-Men. É muito evidente de que, realmente, é a personagem que talvez ali, todos os personagens de quadrinho, principalmente nos anos 90, foram sexualizadas, né? Exageradas, peito, bunda, cintura fininha e tal. Mas a Vampira é a que mais encaixou isso, porque ela foi criada nesse cenário. Né? Então, o aspecto dela é dessa ultra-erotização que ela mesma provoca, mas, ao mesmo tempo, é como o título da nossa live, né? Olhe, mas não toque, né? Porque não vai dar muito certo. A gente podia fazer essa chamada da live com um baianês mais
Não vá que é barril. É verdade. Quando a gente migrar essas lives para botequinho, você vai ter que falar isso no meio do boteco Não lá. vá que é barril. Olha, tá maravilhosa, espetacular, mas só de longe a vampira antecipou o distanciamento social. Ali só de luva e máscara. Infelizmente, como uma ideia de superpoder como maldição, como doença, né? Mas, no final das contas, acabou sendo uma metáfora muito curiosa para o que muita gente sofre. Essa imagem dela sexualizada, inclusive, aparece num quadrinho do Milo Manara, que é um artista italiano, né? Aquele que faz mais quadrinhos eróticos, em que ele tem um quadrinho chamado Garotas em Fuga, X-Men Garotas em Fuga. O que eu acho muito curioso, porque eles conseguem botar o título Garotas em Fuga, a mais sexy, mas X-Men continua sendo X-Men. O genérico ainda é masculino, não é X-Woman, né? Não é X-Women. Então ele continua. O último filme do Deadpool, a Dominó, ela faz esse questionamento. Mas por que não X-Woman, né? E esse questionamento tinha que aparecer numa história com o Deadpool, né? Que a gente já falou dele também aqui, mas só lembrando que é esse ser bi, tri, pan, multissexuado. Quem não viu essa live nossa, ela tá salva no YouTube, né? Pois tá lá no YouTube. Se botar meu nome, Sávio Royce, Carlos Barros, você vai encontrar a live lá do Deadpool. Que a gente se divertiu pra caramba. Foi uma delícia, a gente se divertiu muito. Né? Até na hora de botar foto, a gente escolheu umas fotos sensuais. Né? Isso, né? A gente se diverte sempre, né? Vampira realmente também foi uma delícia. Porque eu gosto. Quando a gente pensou em fazer isso, a gente pensou exatamente como a Alda falou aí, essas informações todas são informações que estão dispostas na cultura pop. Durante um tempo, o conhecimento acadêmico assim, achou que a cultura pop não é nada, a cultura de massa, né? Excesso de má interpretação de Adorno e Horkheimer dá nisso, né? Que a cultura de massa não é nada. E ela serve. Ela tanto serve que ela pauta conteúdos, né? E Sávio eu estudei cultura de massa num outro lugar, né? Como eu sou da música, eu estudei os Doces Bárbaros, que não deixam de ser um fenômeno de cultura de massa, né? Quando o jornalista pergunta lá a eles, mas vocês estão fazendo, já tem um compacto duplo na entrevista do lançamento do show. Tem um compacto duplo? Aí Caetano fala, já tem. Gil fala, tem um compacto duplo. Aí o jornalista, um desavisado, né? Diz assim, eles já fazem tudo para vender. Aí Caetano fala, mas é claro que é para vender. Tudo é feito para isso. Por que seria diferente com a gente, né? E a cultura de massa é isso, é quadrinho. Você falou sobre o Homem-Aranha na live passada, você apontou uma coisa importantíssima, assim, adolescentes compram revistas em quadrinho. E o Homem-Aranha é um herói adolescente. Então, assim, faz muito sentido. É engraçado que como o Homem-Aranha é um ícone para crianças e adolescentes numa certa faixa etária, a Vampira é um ícone para jovens meninas que estavam entrando nessa ideia do consumo desses produtos de entretenimento, né? Muitas meninas começaram a se ver, e aí, como o Thiago tinha falado, foi talvez a animação dos X-Men o primeiro momento, de forma mais massiva, né? Não que não tenha sido as primeiras personagens, mas o primeiro momento que meninas começaram a olhar essas personagens, Tempestade, Vampira, Jubileu, e dizer, poxa, eu posso me encaixar naquilo ali. Aquilo ali me permite espelhar, né? E a Vampira tem muito disso. Muita gente se encantou com a personagem nos quadrinhos, outros se encantaram com ela nas animações, e outras pessoas ainda se encantaram com ela na produção fílmica, né? Porque fica evidente que daqueles mutantes todos que estão ali, como você mesmo falou mais cedo, ela talvez seja a que tem uma perdição, mas uma perdição, não é uma perdição que a gente está tratando aqui, nem como negativo, nem como positivo. Uma perdição comum à jovialidade. Todos nós, em algum momento... Se achar no mundo não é fácil, né? Se achar no mundo não é uma coisa fácil. É o que o Jerônimo está colocando aqui, né? Que gosta quando os personagens têm uma estética que seja o espelho da sua personalidade. Como a Vampira, que é a rebelde. A gente está chegando no final, daqui a um minutinho mais ou menos, vai fechar. Carmaleon, então, verdade... é muito louco porque eu amava histórias de heróis e filmes de heróis em geral. Hoje não consigo mais curtir porque acho que Hollywood estragou o roteiro dos filmes e tramas dos quadrinhos.
Eu gosto do Camaleão. Eu gosto de alguns e não gosto de tantos. Eu acho que, na verdade, essa disparidade está muito comum com o que acontece com os quadrinhos também. Tem quadrinho ruim também. Mas tem filmes bons, assim. Eu acho o X2, para falar desse universo dos X-Men, eu acho o X2 o melhor de todos, até hoje, para mim. Por causa do tema eu acho que o tema, a maneira como o roteiro do filme Mas, Carlos, sabe? próxima semana a gente vai fazer de Lúcifer. Então, quem está assistindo a gente agora, já fica ligado. Segue eu e o Carlos Barros. Ai, meu Deus. Porque semana que vem a gente vai falar de Lúcifer. Eu acho que vou Lúcifer. morrer no primeiro minuto, porque o diabo que eu sou apaixonado, gente. Pois é. Então, O gente, diabo que bom que vocês desse, ficaram, né? Até agora. Que bom que a galera ficou até agora. Já estamos terminando a live, porque temos a questão do tempo. E eu acho legal que a gente faça lives de 1 hora, porque dá para salvar, as pessoas conseguem assistir com mais tranquilidade. As lives que eu fiz de 2, 3 horas são mais incômodas. Mas. Tem a luta aí, ó, a Arliane Moura, que assistiu você de manhã. Sim. Chave de ouro aí. Portinari eu fiz uma apresentação sobre o Muro de Berlim. Quando eu era criança, tinha uma expressão que era boca de 09. Sabe o Royce? É boca de 09. Se meu amigo bota pra lá. Pois é, meu velho. Sempre bom estar conversando contigo, né? Porra, ainda mais sobre essas personagens aí. Próxima semana, então, já Lúcifer já está anunciado? Vai ser isso mesmo? Pronto. Vamos fazer Lúcifer na próxima semana. Avisem o burburinho dos infernos aí. Que o quê? Vamos falar do diabo numa sexta-feira à noite. É para estimular o povo, né? Pois é. Então, pronto. A gente já está marcado. A gente faz isso de acordo com as pessoas que assistem a gente, né? A Iracema ali, tudo. Então, gente, vocês Iracema também está aí. Né, estão conosco sempre. Né? A Iracema está com a gente sempre. A Silene também está conosco. Então, gente, vocês que estão sempre com a gente, né? Jéssica também acompanha a gente sempre. Então, fiquem de olho, porque agora, sexta-feira que vem, já está marcado, né? Vamos infernizar. E vamos infernizar o Instagram. Acho que eu vou vestir até vermelho no dia. Eu não vou poder vestir vermelho porque é sexta-feira em homenagem ao Xalá. Sexta-feira para você não. Foto a gente programa uma foto bem luciferiana para botar no cartaz. Pronto, vamos fazer isso. Carlos, brigadão. Obrigado a você. Bom me ver, meu velho, sempre. E bom ver essa turma que está com a gente, né? É bom ter essa turma sempre junto. Vocês que fazem isso aqui valer a pena, sabia? Eu e o Carlos, a gente poderia conversar por telefone. Isso, mas o bacana é ter as pessoas aqui. Divulguem a live, minha gente. Faz uma hashtag assim, Sávio e Carlos no Bial. Pra gente dividir tela com ele, assim, falar, aí a gente faz um apanhado. Tá na hora de Bial saber da gente, viu? Aldinha, viu? Você tá aí, Silene, todo mundo que tá por aí. Pois é, gente. Então... A Liliane Moura. Eu vou ver os nomes falando. Pois é. Fiquem conosco. Sexta-feira a gente se vê de novo. Sexta-feira, 19 horas, Lúcifer. 19 horas. Dia 11 de setembro. Quem chegou agora, tá meio atrasadinho, saiba que vai ficar gravada essa live. Salve aí, viu, Carlos? Velho, deixa eu lhe falar, sexta-feira que vem é 11 de setembro. No 11 de setembro a gente vai falar de Lúcifer. Tem que tomar cuidado para não amanhecer o dia com a hecatombe em Nova York. Pois é, 11 de setembro. É 11 de setembro de 2020, 19 anos, né, dos aviões lá. Nossa. Beijo para vocês, minha gente. Salve, meu querido. Até a próxima. Até a próxima.